Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a partida do Vasco ontem, um 0-0 frustrante. O Vasco empatou com o Lanús em São Januário, um jogo em que fez com que o Lanús continuasse na liderança com 5 pontos e um saldo de gols a mais do que o do Vasco. O Vasco também tem 5 pontos. O Melgar venceu o Puerto Cabede ontem pelo Grupo G e chegou a 4 pontos. Então o Vasco vai enfrentar agora na próxima rodada o Lanús na Argentina e por isso para mim esse empate foi muito frustrante. É claro que o Lanús é a equipe mais forte do grupo, é o adversário mais cascudo também por ser acostumado a jogar esse tipo de competição, mas foi um primeiro tempo nos primeiros 15 minutos que foi muito pegado, foi muito, digamos assim, bem competição sul-americana mesmo, faltas, o Vasco não conseguiu ter o controle do jogo. Já a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, o Vasco começou a controlar essa partida, fez boas jogadas com o Paulo Henrique, que ontem fez mais uma bela partida, o Lucas Freitas e o João Vitor também foram bem, o Ryan pelo lado direito funcionou direitinho, mas o Vasco não conseguiu pelo lado esquerdo ter esse equilíbrio, principalmente pela parte física. A gente estava falando aqui sobre tudo em relação ao jogo do último sábado. O Vasco correu muito mais atrás da bola contra o Flamengo do que contra o Lanús. E esse desgaste, para mim, ficou claro no jogo ontem da Copa Sul-Americana. O Coutinho morrendo com 40 minutos. O Nuno Moreira, que vem de uma temporada desgastante na Europa, desde agosto jogando, já que ele foi contratado do Casa Pia, também morreu com 40 minutos. O Verratti cansado também, e esse já com uma idade avançada, mas joga todas, é a fominha pra caramba, mas tem que ser preservado, porque se bobear no final da temporada não vai estar aguentando ser o jogador que ele está sendo. Então o Vasco fisicamente ontem deixou muito a desejar. Em organização no primeiro tempo, até conseguiu construir algumas jogadas e foi melhor do que o Lanús. Mas no segundo tempo, a gente até comentou na transmissão ontem lá do SBT, um show de horrores. Desorganização, o Vasco não conseguia acertar passes fáceis, as associações também não estavam sendo feitas, o Felipe Coutinho toda hora voltava para buscar saída de bola de jogo, sendo que ele é um jogador que já não tem um físico tão privilegiado, desgastado, e ele só aguenta jogar 70 minutos, se ele ficar vindo fazer saída de bola, ele não vai conseguir estar no terço final para poder ajudar o Vasco da Gama e quem sabe com o seu talento decidir. Então ontem nem mesmo a bola aérea para o Verratti foi algo visto pelo time do Fábio Carille, que repito, para mim, sentiu muito o desgaste do jogo contra o Ceará, do jogo contra o Flamengo e ontem contra o Lanús, o que não apaga a desorganização, o que não apaga o fato do Vasco ter perdido a oportunidade de conseguir vencer o Lanús e chegar a 7 pontos, estar mais tranquilo nessa Copa Sul-Americana. Saiu debaixo de Vaz, o técnico Fábio Carille mais uma vez, inclusive, e vou ser muito sincero, para mim, Vaz com toda a razão. O Vasco fez uma péssima partida no segundo tempo, no primeiro tempo ok, no segundo tempo muito abaixo do que se espera, e essa desorganização é o que mais incomoda o torcedor, sem dúvida alguma. As substituições também, se a gente falava do Felipe Luiz, o Carille foi substituir aos 90 minutos os dois últimos jogadores, sendo que o Vasco já tinha caído o rendimento na partida inteira e ele não conseguiu utilizar essas peças para fazer, quem sabe, o Vasco retomar o controle do jogo. Na verdade, no segundo tempo, o Lanús não deu tanto trabalho para o Léo Jardim, mas o time mais perigoso, digamos assim, foi de fato o Lanús, porque o Vasco não conseguiu controlar essa partida em São Januário e eu até comento isso lá na minha crônica, tem um canto da torcida do Vasco que obrigação é ganhar no Caldeirão. Então jogar mal fora de casa acontece, apesar de não ser o ideal. Em casa, o Vasco tem que jogar bem e o Vasco tem que entender que esses jogos na Copa Sul-Americana, já que só um se classifica, também são cruciais. Então, para mim, o desempenho do Vasco ontem foi decepcionante, terrível, horroroso. Talvez não, o Vasco está vivo ali na Copa Sul-Americana, mas foi decepcionante pela importância da partida, Raíza. Realmente o segundo tempo do Vasco foi muito abaixo, né? O torcedor tem toda a razão em ficar chateado. E de novo aconteceu do Fábio Carille correndo pro vestiário, né, Pedrosa, depois que acabou o jogo, até porque foi muito vaiado também, o torcedor pegou bastante no pé dele, mas acho que faltou realmente ali um pouco mais de organização pro Vasco, e você citou dois jogadores que são importantíssimos, que é o Coutinho e o Nuno Moreira, o Coutinho que vem de bons desempenhos, né, mas fisicamente essa sequência para ele é difícil. Não tem como não cair de rendimento, dado a questão física, a questão da idade também. Ele até não é tão velho assim, mas a gente tem visto esses grandes craques que a gente teve aqui no futebol brasileiro acabando muito cedo na parte física, né? Então isso é realmente também muito preocupante. Acho que foi um empate frustrante pro torcedor vascaíno, que esperava
pelo menos uma vitória, mesmo que uma vitória magra em São Januário, porque o jogo lá na Argentina tem tudo para ser um jogo muito difícil, vai ser muito difícil o Vasco conseguir sair de lá com uma vitória e até com um empate, né? A gente sabe que os times argentinos jogando em casa são muito fortes e colocam muita pressão. Agora, essa situação do Vasco, Pedrosa, ela fica muito naquele vai e não vai, né? Vai e não vai, porque a gente sabe que é difícil esse trabalho do Fábio Carille engrenar. A torcida não tem paciência com ele. Aí faz um jogo, por exemplo, como foi o jogo contra o Flamengo, que o Vasco conseguiu ser um pouco mais competitivo, não perdeu o jogo, empatou. Aí fica difícil mandar ele embora. Como é que manda ele embora? Não consegue mandar ele embora, não tem como. E até as opções, né? Também é difícil para você... Olha o Corinthians aí, também com essa dificuldade. Penando, Santos também. Pra trazer o Santos até agora sem treinador. O Marcelo Teixeira chegou a falar ontem que o César Sampaio foi efetivado para semana. Mostra também essa... porque mostra realmente... Que loucura, eu acho que né? a situação do Fábio Carille tá um pouco assim também, tá? É jogo por jogo, né? Ó, empatou ali, talvez se perdesse pro Flamengo, era muito difícil a continuidade dele. Acho que se perdesse pro Flamengo, ele seria demitido, mas como empatou, o Vasco foi um pouco competitivo, ele ficou. Aí o jogo seguinte, a expectativa era de um desempenho até melhor dentro de São Januário, contra o Lanús, enfim, não aconteceu. Aí vem o Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do Vasco é contra? Cruzeiro, domingo. Cruzeiro, domingo. Fora de casa. Pressão de novo. Se não ganhar, se perder esse jogo, já volta aquela toda... Então, acho que a situação do Fábio Carille tá assim. Efetivado pra semana. Papá, complicou pro Vasco aí? O Vasco ainda pega o Melgar em casa e o Puerto Cabello fora de casa e o Lanús também fora de casa. Faltam 3 jogos. 2 fora de casa e 1 dentro de casa. Complicou? Vou fazer a mesma conta que eu fiz, que eu falei que tá complicado pro Flamengo. O Flamengo precisa pontuar. Se o Flamengo não pontuar, vamos lá, vou fazer a explicação para chegar na do Vasco. Se o Flamengo não pontuar contra o Córdoba, ou seja, o Córdoba ganhar, o Córdoba, contando que ele vai ganhar do Táchira agora nesse jogo, ele vai a 10. A LDU tá com 5, vai ganhar do Táchira também, no meu entender, acredito eu, vai a 8. Fica a LDU com 8, Córdoba com 10, aí o Flamengo tá com 4. Sim. Aí tem os 2 jogos em casa. O primeiro jogo em casa, o Flamengo ganha. O Flamengo vai a 7, né? Eu já contei o outro com 8, o outro com 10. Beleza. Aí o Flamengo ganha em casa da LDU, vai a 7, a LDU fica com 8, e o Córdoba vai a 13, porque ganha do Táchira. Córdoba com 13, LDU com 8, Flamengo com 7. Última rodada, Flamengo e Táchira. Flamengo vai para 10. Só que a última rodada é Córdoba e LDU. Córdoba com 13, classificado, tranquilão. E a LDU precisando do resultado. Aquele famoso jogo, que a gente costuma usar esse termo, né? Jogo de compadre. Sim. A LDU ganha, vai para 11. Flamengo, mesmo ganhando do Táchira em casa, eliminado com 10. Então, vamos para a situação do Vasco. Então... Faltam 3 jogos. Tem 2 fora e 1 em casa. Isso. Né? Vamos dizer que o Vasco empate... Tá? Eu acho que a situação do Vasco é mais tranquila, porque o Puerto Cabello é muito fraco. É muito fraco. Mas o Vasco sempre dificulta. Vai ter que ganhar lá. É fato. Então, vamos dizer que o Vasco não vença Puerto Cabello. Tá? 1 ponto? Vamos dizer que 1 ponto. Pô. Tá? Vamos dizer que empate. Aí pode acabar. Aí vai pra 6. Já fica ruim, cara. Porque olha só. Porque se... Aí vamos contar que o Lanús ganha do Melgar nessa rodada que o Vasco pega... O Lanús ainda vai à altitude enfrentar o Melgar. Então é um jogo que vai ser difícil pro Lanús também. Por isso que eu tô pensando aqui o seguinte, olha só, vamos lá. Eu acho que o Melgar contra Vasco e Lanús... O Vasco joga na altitude também com o Melgar, não é isso? Já empatou. Já jogou, empatou lá. Então eu acho que o Lanús empata lá também com o Melgar, tá? Então, o Melgar vai a 5. O Melgar pega quem ainda? Me ajuda aí, vamos lá. O Melgar ainda... Vamos fazer time a time? Vamos fazer time a time? Vamos lá. O Lanús ainda pega o Melgar fora de casa, pega o Vasco em casa e pega o Puerto Cabello, se eu não me engano... Não importa, ele ganha em qualquer lugar. É. Então, o Lanús faz 3 contra o Puerto Cabello,
Melgar fora 1 Melgar fora 1, e tem um jogo contra o Vasco, confronto direto. ganha, Na Argentina? eu acho. Ganha do Lanús na Argentina? Não, Vasco? o Lanús O ganha. Lanús do Vasco. ganha. Ah, eu acho. tá. Então o Lanús vai Com ser o que o Vasco- primeiro colocado. Com o que o Vasco tá jogando, Você coloca o primeiro colocado, o Lanús. eu acho que é muito difícil o Vasco conseguir. A não ser que o Vasco vença, que o Lanús perca pro Melgar. Sim. E aí, ainda assim, o Vasco ele empate o outro jogo, né? E o Vasco ganha do Puerto Cabello. Vai depender muito dessa configuração, mas eu acho que está muito difícil para o Vasco. Eu vejo o Vasco em segundo lugar nesse grupo. O Vasco, para se classificar em primeiro lugar, vai ter que empatar com o Lanús, na Argentina. Vencer o Está Melgar na situação do Flamengo, cara. em São Januário e vencer o Puerto Cabello. O Vasco hoje está na situação do Flamengo. Foi isso que eu quis te mostrar. O Vasco hoje tem a mesma situação do Flamengo. Ele tem que pontuar na Argentina. Sim. Mas isso acho aí. mais difícil o Vasco ganhar do Lanús na Argentina do que o Flamengo ganhar do Central Córdoba na Argentina. Concordo. Acho mais difícil. Central Córdoba é um time fraquíssimo. Aliás, não sei se vai ser o primeiro do grupo, não. Não sei se... O jogo é amanhã, inclusive. O jogo é amanhã, contra o Deportivo Táchira. O Central Córdoba é um time fraquíssimo. Esse jogo que eles fizeram contra o Flamengo serviu para todo mundo. É o Córdoba. É fraco, é um time fraco. É um time que oferece muito espaço. Né? Enfim, Ele joga com Tátira, a verdade... ele joga com Tátira lá? O jogo eu não sei onde é, tem que ver onde é que é. Porque Vou pegar aqui, tem chance de perder, tá? os últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos do Táchira, ele só venceu o Flamengo. Não, o resto ele... Córdoba. O Central Córdoba. do Córdoba. Ele só venceu o Flamengo. É isso, é Perdeu pro fraquíssimo. Racing, perdeu pro Huracan, perdeu pro União Santa Fé, empatou com a LDU, empatou com o Argentino Júnior e perdeu pro Quilmes. Ou seja, Empatou só conseguiu... com a LDU na Argentina. Exato, Foi esse time exato. horroroso da LDU no Morro. Acho que o Flamengo empatou vence com o também na Central Argentina. Córdoba lá. Assim, eu não acho absurdo nenhum. Eu acho até um jogo, né, que o Flamengo tem muitas condições de vencer. Sim. Tem que vencer. O Flamengo se colocou numa situação de que ele precisa vencer o Central Córdoba na Argentina. E aí, eu tô vendo muita gente no desespero. Se for o Flamengo que a gente viu nesses 3 jogos de Libertadores, e aí é por isso que eu cito decepção, né? Eu acho que vai sofrer lá. Mas pelo que a gente sabe que o Flamengo pode desempenhar, e aí eu acho que o Flamengo precisa jogar mais bola nessa Copa Libertadores do que jogou até aqui, o Flamengo vence o Córdoba fora de casa, gente. O Córdoba não é nenhum absurdo.